Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda parte sobre a aula de propriedades periódicas. Nós já vimos o raio, já vimos o potencial de ionização e a eletroafinidade. Agora vamos começar com a eletronegatividade, que é a capacidade que um átomo possui de atrair elétrons em uma ligação. Cuidado para não confundir eletronegatividade com eletroafinidade. Note que as definições são totalmente diferentes. Eletroafinidade é a energia mínima liberada quando um átomo recebe um elétron na fase gasosa. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo possui de atrair elétrons em uma ligação. Cuidado com isso. A variação das duas é a mesma, né? Os elementos de maior eletroafinidade e de maiores eletronegatividades, família 7A. Tanto na eletroafinidade como na eletronegatividade, você exclui a família 8A. Não tem sentido de falar de eletronegatividade para gases nobres, já que eles não apresentam a tendência nem mesmo de formar ligações, porque eles já são estáveis. A eletroafinidade é um número, eletronegatividade é um número adimensional. O que significa isso? Ela não tem unidade. O maior valor é o do flúor, 4, e o menor valor do césio, 0,7. Aqui nós temos a tradicional fila com os principais elementos, né, em ordem de eletronegatividade. E aqui o gráfico, né, da eletronegatividade em função do número atômico. Está vendo que o gráfico tem máximos e mínimos, máximos e mínimos. Os mínimos, grupo 1, família 1A. E os máximos, grupo 17, família 7A. Todo gráfico de propriedade periódica em função do número atômico tem essa característica de máximos e mínimos. Essa é uma propriedade muito importante nos capítulos de ligação química, quando eu vou falar de ligação iônica, ligação covalente, e principalmente na parte de polaridade de moléculas e de ligações. Eletropositividade ou caráter metálico. Como o nome já dá a dica, é o contrário da eletronegatividade. Aqui mede a capacidade que um átomo possui de formar cátions. A eletropositividade também pode ser chamada de caráter metálico, e ela aumenta junto com o raio. Porque quando aumenta o raio, aumenta o átomo, aumenta a distância dos elétrons de valência ao núcleo, e isso facilita a perda, a liberação de elétrons. Tudo bem? Então, a eletropositividade e a eletronegatividade têm variações, né, que são contrárias na tabela periódica. Reatividade. Nós temos dois tipos de reatividade na tabela. Um elemento pode ser muito reativo, porque ele tem tendência de perder elétrons, ou ele pode ser muito reativo, porque ele tem tendência de ganhar elétrons. A reatividade, ela aumenta nas diagonais da tabela. Só que em direção ao lado esquerdo para baixo, né, vai aumentando a reatividade dos metais, vai aumentando o caráter metálico, vai aumentando a tendência de perder elétrons, de formar cátions. Já na diagonal para o lado direito superior, em direção ao flúor, o raio vai diminuindo, vai aumentando a capacidade do átomo de receber elétrons, então o átomo vai se tornando mais reativo em relação à formação de ânion, que é o que eu já generalizei aqui, ó. Maior eletropositividade significa maior caráter metálico, maior reatividade do metal, formação de cátion, quer dizer, mais facilmente ele forma cátions. Maior eletronegatividade, maior caráter não metálico, maior reatividade do ametal, tendência de formar ânions. Então, átomos grandes têm a tendência de formar cátions. Átomos pequenos têm a tendência de formar ânions. Então, nós podemos dividir a reatividade da tabela basicamente, né, em dois extremos: a reatividade para perder elétrons e a reatividade para ganhar elétrons. E quando se fala de reatividade, novamente, estamos excluindo aqui o grupo 18, dos gases nobres. Então, você não considera o grupo 18 quando está falando de reatividade, de eletronegatividade e de eletroafinidade. Essas propriedades que nós trabalhamos até agora podem ser chamadas de propriedades químicas.
periódicas químicas. E agora nós vamos trabalhar as propriedades periódicas físicas. Primeira propriedade, o volume atômico. O volume atômico é o volume ocupado por um mol de átomos. Um mol, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de átomos do elemento no estado sólido. O volume atômico ele é calculado dividindo a massa molar do elemento, gramas por mol, pela densidade do elemento no estado sólido. Só que esse tipo de cálculo é muito pouco abordado. Na verdade, o volume atômico ele é muito pouco abordado. Na tabela periódica, ele aumenta de cima para baixo, certo? E do centro para as extremidades. Aqui é onde eu estou apontando, faltou uma setinha. Deveria ter uma setinha nesse sentido aqui. Então, o volume atômico ele aumenta de cima para baixo e do centro para as extremidades. Então, as duas regiões onde os volumes atômicos são maiores é essa região aqui do frâncio, certo? E essa outra região que atualmente está até completa, né? Nós já temos esse período aqui completo, terminando aqui com gás nobre organessônio. Então, faltou no meu slide, esse aqui é um erro que eu esqueci de comentar, de corrigir, né? Teria que ter mais uma setinha aqui, nesse sentido, é onde eu estou mostrando. Então, o volume atômico é o volume ocupado por um mol de átomos do elemento no estado sólido, ele aumenta de cima para baixo, do centro para as extremidades. A densidade. A densidade na tabela periódica aumenta de cima para baixo e das extremidades para o centro. Como o volume, nós vimos no slide anterior, aumenta para fora, a densidade aumenta para dentro. Lembre-se que densidade e volume são inversamente proporcionais. O elemento de maior densidade da tabela é o ósmio. Olha a densidade dele aqui, 22,6 gramas por centímetro cúbico. Lembre-se que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, ele é o elemento mais denso da tabela. Ele é muito utilizado para fazer pontas de caneta, né? Canetas estereográficas, aquelas bolinhas, e agulhas fonográficas dos discos de vinil. Né? E também agulhas de bússola. Então, ele é o elemento mais denso da tabela periódica. Então, a densidade e o volume atômico aumenta de cima para baixo. Só que aí o volume aumenta do centro para as extremidades e a densidade ao contrário, das extremidades para o centro. E encerrando, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Na tabela periódica, qual é a tendência? Grupo 1, grupo 2. Família 1A, 2A. Aumenta de baixo para cima. No restante da tabela, de cima para baixo. E nos períodos das extremidades para o centro. O elemento metálico de maior ponto de fusão da tabela é o tungstênio. Seu ponto de fusão é de 3.410, enquanto seu ponto de ebulição é de 5.930. Por isso que ele é utilizado como filamento em lâmpadas incandescentes. A lâmpada incandescente ela produz luz por aquecimento. Aquela lâmpada incandescente que nós temos em casa, quando ela é ligada, o filamento atinge temperaturas acima de 1.500 graus. Então, você não pode fazer aquele filamento de qualquer metal, certo? Tem alguns ametais que também podem ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição elevados. O principal deles é o carbono, que está bem aqui na parte de cima. O carbono na forma de diamante, né, na forma de grafite, tem elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição. Lembre-se que essas setas, todas essas setas que nós vimos até agora, elas não são uma verdade absoluta. Elas mostram uma tendência na tabela periódica. E no ensino médio nós trabalhamos em cima dessas tendências. Tudo bem? Vamos fazer um resumo? Raio atômico. Qual é a variação do raio na tabela periódica? Então, o raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Decorou o raio? Quais propriedades são o contrário do raio? Aí nós temos o potencial de ionização, o contrário do raio,
a eletroafinidade, o contrário do raio, e a eletronegatividade, o contrário do raio. Lembrando que na eletroafinidade e na eletronegatividade, você exclui o grupo 18, 8A. Os maiores valores são dos halogênios, grupo 17. Essas são as principais propriedades periódicas. É que você tem mais dedicado, tem mais atenção. Raio, potencial, eletroafinidade e eletronegatividade. Decorou o raio, o contrário do raio você tem as demais. A eletropositividade ou caráter metálico tem a mesma variação do raio. Então, raio e eletropositividade, a mesma variação. O volume atômico aumenta de cima para baixo e do centro para as extremidades. Novamente, está faltando aqui a setinha que eu esqueci de corrigir. Teria que ter essa setinha aqui, onde eu estou passando a setinha aqui do mouse. O volume aumenta de cima para baixo e do centro para as extremidades. E já a densidade é o contrário. A densidade, né, enquanto o volume aumenta de cima para baixo e do centro para as extremidades, a densidade é o contrário. Esqueci de colocar nesse resumo aqui a densidade. E o ponto de fusão e o ponto de ebulição aumenta de baixo para cima, na família 1A, 2A, grupo 1, grupo 2, e nas demais famílias de cima para baixo, e das extremidades para o centro. Então, essas são as propriedades periódicas. Repetindo, quando for estudar, muita atenção com o raio, eletroafinidade, eletronegatividade e o potencial de ionização. Não decore somente as setas. É importante saber a definição de potencial de ionização, a definição de eletroafinidade, a definição de eletronegatividade. Tudo bem? Até a nossa próxima aula. E nós já vamos passar, né, a partir da próxima aula, para o novo assunto, ligações químicas. Abraço a todos.